inquestionável confiança de Padre Pio no projeto que o Senhor confiou. Caríssimo, você tem confiado no Senhor? Você tem acreditado naquilo que de fato você tem buscado a fazer? Ou você tem duvidado? Ou você tem dito, isso não é para mim, isso eu não consigo, isso é só para os outros, para os demais? Meus irmãos, vamos em ricos detalhes do que Padre Pio vai nos ensinar, vai nos orientar, vai nos dar um bom conselho? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus largos ensinamentos. Já em Pietrelcina, mas sobretudo quando chegou a San Giovanni Rotondo, o Padre Pio projetava uma fundação que o permitisse cuidar dos enfermos mais pobres. Naquela época, quando não se conhecia o seguro de saúde, o enfermo pobre não contava mais que com a caridade alheia, qual nunca era suficiente. Em 1923, escrevia: faz muito tempo que desejo ter um estabelecimento onde possa cuidar ao necessitado em corpo e alma ao mesmo tempo. No ano de 1925, a 2 quilômetros do convento, em um dos bairros de San Giovanni Rotondo, fundou uma espécie de consultório-hospital composto por 2 salas, 2 quartos individuais e os serviços sanitários mais indispensáveis, as esmolas e a desinteressada prestação de alguns médicos da localidade permitiam cuidar gratuitamente até de 20 enfermos. O mesmo prefeito Morcaldi foi o administrador. 13 anos funcionou à satisfação, até que em 1938 o edifício deteriorou-se a causa de um terremoto, porém não acabando assim com o ânimo de seu fundador. A experiência daqueles anos o fizeram compreender como a medicina encontra ajuda no afeto. Advertiu também que quando rodeia o enfermo um ambiente fraternal, sua alma descansa e procura a Deus. Cumprir bem uma obrigação profissional não é suficiente. Há de cuidar-se ao enfermo como se cuida a um filho. Em 9 de janeiro de 1940, o Padre Pio reuniu-se com vários amigos, dentre os quais encontrava-se o Dr. Sanguinetti, e falou-lhes de seu projeto de fundar um hospital grandioso que haveria chamar-se Casa Alívio do Sofrimento. Ao término da reunião, tirou do bolso uma moeda de ouro, recebida como esmola naquele dia, e a entregou ao Dr. Sanguinetti, dizendo: esta é a primeira pedra. Tão logo começaram os contatos com os engenheiros, arquitetos, construtores, médicos e etc. As opiniões em geral eram desapontadoras. Muitos consideravam o projeto um absurdo, quase todos impossível de realizar-se. Para a concretização do que o Padre Pio queria naquele solo árido e sem água, despovoado e sem caminhos, necessitaria de milhões. O mais difícil era encontrar médicos, cirurgiões, especialistas, enfermeiros que quisessem viver naquele deserto, sem a possibilidade de ter clientela própria, tampouco alojar sua família. Era mais válido não começar que ter de abandonar a empreitada uma vez começada a construção. Em junho do mesmo ano, a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. A mobilização, as batalhas e os bombardeios faziam cada vez mais irrealizável o sonho do Padre Pio, mas sua confiança em Deus era inquebrável. Uma vez que os americanos conquistaram a região e estabeleceram-se com suas bases de comando e bases aéreas, começaram a visitar o insólito Frei
e muitos católicos lhe faziam quantiosos donativos para as obras de caridade. Em 1942, Brunato, o fiel amigo, seu primeiro convertido, primeiro filho espiritual e o primeiro defensor que estava há 10 anos de Paris e havia conseguido lograr uma fortuna, o enviou para começar sua obra, um donativo significante de 300 milhões de liras, que foi repetindo-se constantemente em importantes quantidades. O dinheiro ia chegando, a riqueza, em nobre missão, pôs-se a serviço dos pobres. Os bancos locais também colocaram-se à disposição para financiamento das obras, mas seus serviços foram sempre ressachados cortesmente. O Padre Pio tinha outro banco e outra sociedade anônima que davam-se ao trabalho com todo o financiamento humano. Na lista haviam doações de 1.000 liras, 400 milhões de liras e de 2 liras. Deus vê a quantidade, claro, mas vê acima de tudo o amor pelo qual é impulsionado a doar. Em 5 de outubro de 1946, constituiu-se perante o cartório de notas local a pessoa jurídica Refúgio dos Aflitos, para atender, em nome de Cristo, a quantos peçam assistência. Em 16 de abril de 1947, começaram os trabalhos de montagem e terraplanagem. Instalaram-se ali todas as classes de oficinas. Geraram ali mesmo a energia elétrica necessária. Fizeram a condução de água e, ao mesmo tempo que preparavam as cisternas para o proveito das águas das chuvas. Mais de 300 homens e especialistas estiveram empregados ao longo de 9 anos. Construíram um hospital que, conforme os desejos de seu fundador, é ao mesmo tempo a casa dos pobres e o templo da caridade. Dr. Sanguinetti foi o homem de confiança, o braço direito do Padre Pio. Com sua fidelidade louvável, sua constância a toda prova, sua retidão exemplar e sua habilidade diplomática, ia resolvendo dificuldades de toda a ordem, ia fazendo frente aos gastos do dia a dia, seguindo pontualmente o conselho do homem de Deus, que não o deixava contrair dívidas. A casa Alívio do Sofrimento é um dos melhores complexos hospitalares do mundo, superior a qualquer das clínicas privadas. Dotada de instalações sanitárias modernas, possui inclusive base para o pouso de helicópteros, que combinam assim a rapidez com a eficácia do transporte dos feridos, enfermos e acidentados. É esplêndida, cômoda, luxuosa, arquitetônica, construída como queria seu fundador para Cristo na pessoa dos pobres. A 650 metros de altitude, sua formosa fachada, branca, elevada, eleva a alma a Deus. Prevista para 350 enfermos, abriga-se mais de 1.000. Possui suas próprias oficinas de carpintaria, encanadores, mecânicos e todo o conjunto estrutural de alimentação. Possui laboratório, farmácias, centrais térmicas e elétricas autônomas, central de oxigênio, serviços administrativos, gráficas, cinema e capela. Suas 10 salas de cirurgias estão dotadas dos mais ultramodernos equipamentos, 50 médicos e mais de 300 empregados atendendo aos serviços a qualquer hora do dia ou da noite. Em 5 de maio de 1956, foi inaugurada oficialmente. Presente estava o cardeal Larcaro, arcebispo de Bologna, representando o Pio XI.
O padre celebrou a Santa Missa ao ar livre para 30.000 pessoas. A partir daquele dia, o irrealizável sonho do seu fundador estava realizado. Um prodígio mais de sua confiança em Deus. O imenso complexo hospitalar funcionava pela divina providência. Milhões de liras passaram pelas mãos do Padre Pio sem que este guardasse centavo algum. Tinha as mãos traspassadas, claro. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Meus irmãos, o que no seu coração é inquestionável? O que no seu coração de fato você não muda? Nós precisamos hoje refletir e pensar sobre isso. Você tem convicção? Você tem fé? Em quê? O que você acumula, guarda no seu coração? É entulho? É virtude? O que é? É ódio? Rancor? Soberba? É determinação? É força de vontade? É garra? Qual é o olhar que você tem? Qual é o olhar que nós temos? E por isso que eu quero convidar você a essa vida nova. Nova e plena em abundância. Nós só iremos experimentar a glória de Deus, meus irmãos, quando nós decidimos viver segundo a vontade e os desígnios de Deus. Por isso que eu te convido. Comenta abaixo, São Padre Pio, rogai por nós. Eu sei que no dia a dia as lutas não têm sido fáceis. Eu sei disso. Isso é no casamento, é na escola, no trabalho, na faculdade. Isso acontece em todas as realidades. Mas você não pode acumular entulho no coração. Mágoa, ódio, rancor. Isso precisa de uma cura. Você precisa de fato arrancar isso do seu coração e deixar Deus reinar. Mas tem coisas que não pode ser mudado do seu coração. Você nunca pode tirar aquela palavra fé. Eu acredito em Deus. Entende? Eu acredito que Deus irá me ajudar e eu irei conseguir realizar esse tão sonhado sonho. Você não pode deixar que ninguém venha te desanimar, te dizer que você não vai conseguir. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar no propósito, no projeto que Deus tem para você e toda a sua família. Você precisa colocar tudo isso aos pés da cruz do Senhor. Padre Pio passou momentos difíceis na construção do hospital Casa Alívio do Sofrimento. Meus irmãos, todos nós passamos. Só que quando nós sustentamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós iremos vencer. Nós iremos alcançar a graça. Por isso convido você a compartilhar esse vídeo para menos de 10 pessoas. Por si próprio, o relato já nos orienta a confiar e entregar nossa vida ao Senhor. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente na igreja dizendo eu creio, mas na prática, entende? É o contrário. Confia, acredite, entregue nas mãos do Senhor. Deus é poderoso, Ele realiza, Ele faz, sim. Que eu e você possamos a partir de hoje experimentar a glória de Deus, dia após dia. Não chorar, não reclamar, não murmurar, mas deixar que o Senhor realize, faça sempre, sempre. Amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.